E aí galera, bem-vindos a mais um encontro nosso aqui no canal do Vaguinho, do professor Vaguinho. Agora, deixa eu... Opa, nossa! Ó, quem vai dar aula pra você hoje é a minha espinha. Hey buddy, how are you doing? Mas não é uma espinha qualquer, né? Na realidade, é uma espinha bilíngue, né? Hey, let's check present perfect! Oh, galera, me pediram para dar uma geral hoje na estrutura de present perfect, que é, na verdade, um fantasma, né? As pessoas veem um vilão do inglês, um dos vilões, aliás, do inglês que as pessoas acreditam é o present perfect, e na verdade não é nada disso. Então a gente está aqui hoje para desmistificar essa ideia. O present perfect, na realidade, o grande erro dele é que as pessoas generalizam, acham que o present perfect é sempre a mesma coisa, ou indica sempre a mesma situação. Isso não é verdade. Então nós vamos dividir esse present perfect hoje em 3 diferentes situações. Olha lá. Eu tenho aqui uma estrutura do present perfect que vai ser dividida em A, B ou C. E cada uma delas tem um significado e é aplicada em situações diferentes. A vai ser diferente da aplicação do B, a aplicação do B vai ser bem diferente da aplicação do C e assim vai. E aí no final disso tudo você vai ter uma visão bem melhor hoje de present perfect e vai estar mais tranquilo para usar, para entender, na hora de interpretar um texto, então vai ficar muito mais fácil para você. Vem aqui comigo então que a gente vai entender isso. Então agora vamos analisar assim, o que significa esse A, B, C? Present perfect A, B e C. Olha na sua telinha aí, ó, o significado de cada um deles. Então, quando eu aplicar o present perfect no sentido A, ele vai me dar uma noção de passado. O present perfect B, ele vai me dar uma ideia de continuidade de uma ação, né? Algo que começou e continua até os dias de hoje. E eu também posso usar o present perfect para falar de alguma coisa que seja recente, né? Aquelas ações recentes que aconteceram há pouco. Então, vamos analisar cada uma delas agora, começando inclusive pelo A. Vamos falar só do present perfect A agora, depois a gente passa para os outros. O primeiro passo é identificar quando é que eu estou falando de um present perfect. Olha aí na sua tela. Present perfect vai ser isso, ó. Toda vez que eu tiver um sujeito acompanhado do auxiliar have ou has, e também o verbito lá na terceira coluna. Isso vai caracterizar um present perfect. Olha ali nos exemplos. Anna has talked to Paul about it. We have traveled together to Canada. We have, Anna has. Então, isso deixa bem claro pra gente que para he, she e it, lembra que eu vou usar has. Já para I, you, we, you e they, eu uso quem? Have como auxiliares. Por isso que ele tem essas duas possibilidades. Has para he, she, it. Have para I, you, we, you, they. E aí nós temos esses exemplos mencionados e lidos aí para você. Tranquilo? Bom, agora, quando é que esse present perfect, que é essa estrutura, me indica algo do passado? Present perfect, ele vai indicar passado quando ele aparecer sozinho, sem nada junto com ele. Então, por exemplo, um exemplo desse aqui, ó. Vaguinho has checked his emails. Hey, look! So, Vaguinho has checked his emails indica uma situação que acabou, algo encerrado no passado. Ah, mas peraí, eu não tenho também o simple past, que fala de passado? Por que essa diferença então? Quando eu vou usar present perfect e quando eu vou usar simple past, se ambos falam de algo que acabou, ações encerradas. A grande diferença entre eles então é bem simples, é a definição de tempo. Nós não temos isso em português, mas no inglês, se eu quiser te falar algo e eu sei quando aconteceu, eu te falo um tipo de passado. Se eu for te falar uma outra ação que eu não lembro, não sei, eu não quero mencionar quando aconteceu, eu uso present perfect. Ambos são passados, ambos são traduzidos inclusive como passado. Só que um me diz quando e o outro não. Então olha aqui, present perfect eu uso quando? No time definition. Eu não sei quando, não tenho definição de tempo. Já o simple past, que também indicava passado, eu uso quando eu tiver definição de tempo. Ou seja, 1980, yesterday, last week, 2 days ago. Qualquer coisa que me defina o tempo, eu uso simple past. Se eu não tiver definição de tempo, present perfect. Então, por exemplo, imagine que eu estivesse falando inglês com você. Se eu falo assim, ah, meu, esse filme é show, cara. Assisti esse filme semana passada com o meu amigo.
semana passada com meu amigo. Eu te defini o tempo. Então, se eu falasse inglês, eu usaria simple past. I saw this movie last week with my friend. I saw, usei o simple past, porque last week te define quando. Agora imagina se você me convida para assistir um filme, pá, eu chego lá e falo para você, putz, I have already seen this movie. Já vi esse filme, só que eu não te falei quando. Se eu não te dou a informação de quando, present perfect para passado. Se eu te dou a informação de quando, simple past, simples assim. Para eu saber quando eu uso present perfect para passado ou simple past, eu vou buscar no meio da minha informação a definição de tempo. Se eu sei quando, simple past. Se eu não faço ideia, eu não quero mencionar quando, present perfect. Essa é a diferença entre simple past e present perfect para falar de passado. Legal. Se liga aqui, ó. Vaguinho, blá blá blá, Chris yesterday. Ou Vaguinho, blá blá blá, Chris many times. Olha aqui. Vaguinho, blá blá blá, Chris yesterday. Bom, eu sei quando. Yesterday me diz quando aconteceu. Então, Vaguinho kissed Chris yesterday. Por que simple past? Porque eu sei quando aconteceu. Agora, Vaguinho, blá blá blá, Chris many times. Várias vezes. Eu te falei quantas vezes, né? Foram várias. Agora, eu não te falei quando. Se eu não te falo quando, o present perfect. Vaguinho é ele. Então, para ele, has. Olha lá a estrutura. Kissed. Vaguinho has kissed Chris many times. Só que se eu for traduzir ambas, ficam Vaguinho beijou a Cris ontem, Vaguinho beijou a Cris várias vezes. Repare que a tradução não é o pé da letra. Present perfect, quando usado para indicar passado, ele é inclusive traduzido como simple past. Yay! Se ligou? Bom, agora vamos ver o present perfect no segundo sentido, que é o sentido B. Lembra? O sentido B falava sobre a continuidade de uma ação. Então, ou eu uso o present perfect para falar de algo que acabou, não acontece mais, encerrou, eu só que não sei quando foi. Ou então eu vou usar o present perfect para falar de continuidade. Mas é o mesmo present perfect? Que aqui é, galera, é a mesma estruturazinha do present perfect. Então eu vou ter aqui, ó, de novo, o sujeito, vou ter o have ou has, e de novo o verbo na terceira coluna. É a base é a mesma. Sujeito, have ou has, se for he ou se for it, she, you, we, you, they ou he, she, it. E o verbítio lá na terceira coluna no particípio. A base é a mesma, só que vai ter uma pequena diferença. Para eu falar de continuidade, eu vou acrescentar for ou since. Então veja, se eu acrescentei for ou since junto com o meu present perfect, ueba, ele não fala mais de algo que acabou, e sim de algo que continua. Se liga nessa agora. Olha aqui, ó. Vaguinho has liked this sport since he was a child. Oh, Vaguinho has understood present perfect for 5 minutes. Então repara que Vaguinho has liked é o present perfect. Vaguinho has understood é o present perfect. Só que junto com ele eu acrescentei o since, que me indica desde, e aí eu dou início da ação, since he was a child. Ou então eu uso for, e aí eu dou a duração da ação como um total. Vaguinho has understood present perfect for 5 minutes. 5 minutes é a duração total. Se eu dou a duração total, for. Se eu dou o início da ação, since. E uma vez que eu juntei ou since ou for, aquele velho e bom present perfect não indica mais algo que acabou. Indica sim algo que continua de uma data, sei lá de quando, até os dias atuais. Olha aí, ó, se liga nesse outro exemplo. Ó, aí na sua tela você vai encontrar Vaguinho has worked here. Acabou. Então eu pergunto para você, Vaguinho has worked here é uma ação que continua ou é uma ação que acabou? Acabou porque o present perfect está usado sozinho lá. O Vaguinho fez parte de um quadro de funcionários dessa empresa. Ele não trabalha mais. Agora se eu falo assim para você, olha lá, esse outro aqui, ó. Vaguinho has worked here for 10 years. Opa! Tem o present perfect, has worked, só que junto com for dessa vez. Então agora sim eu dou a ideia de continuação. Então eu posso agora traduzir que o Vaguinho tem trabalhado para essa empresa lá há 10 anos. Viu? Present perfect sozinho, passado, sem saber quando aconteceu. Present
present perfect com since ou for, ueba, a coisa continua, galerinha. Agora o último aí, ó. E agora, se eu não quiser indicar para você nem que a ação acabou, nem que ela continua, mas sim que ela é recente, acaba de acontecer. Eu posso usar o present perfect, reza a lenda dos grão-grãos peludos das montanhas mexicanas, que dessa vez, se eu acrescentar just ao meu present perfect, a ação vira recente. Hey man, Vaguinho has just arrived. Se não é você que queria falar com o Vaguinho, então se liga, Vaguinho has just arrived. Vaguinho has e verbo terceira coluna. Só que entre eles eu coloquei quem? Just. E nesse caso, meu present perfect indica algo que é recente. Vaguinho has just arrived, man! Hey, she has just left the hotel. Ela saiu do hotel. Será que faz muito tempo? Não, foi agora há pouco, porque o cara disse she has just left the hotel. Então, quando eu usar present perfect com just, a ação aí nesse caso passa a ser algo recente. Ei, mais uma dica. Olha lá, na sua tela aí você vai encontrar Vaguinho has just danced the cha-cha-cha naked on Paulista Avenue. Olha lá, Vaguinho has just danced the cha-cha-cha naked on Paulista Avenue. Pergunto a você, será que faz tempo que o Vaguinho fez essa performance nu na Avenida Paulista? Não, has just danced. Então acaba de acontecer. A ação é recente, como você está vendo aí na sua tela. Beleza? Bom, agora vamos ver mais uma dica de present perfect. E aí, galera, olha aqui agora. Na hora de fazer a pergunta, eu posso perguntar have you already? Ou eu posso perguntar usando ever. Have you ever? Have you already? Ou have you ever? Ambos me dão sentido de você já. E aí, você já? Só que, galera, existe uma diferença gritante na interpretação. Quando eu perguntar have you already, indica que aquilo já era sabido, você já sabia que aquilo devia ser feito. Ou então que você tinha um prazo, um tempo determinado para executar aquela ação. Have you already finished your report? E aí, você já acabou aí o seu relatório? Então veja, have you already, você já sabia que tinha que fazer. Ou então eu te dei um prazo, você tem até as 4 para fazer esse relatório. São 10 para as 4, o cara vem lá e fala, have you already finished? Já no sentido de implicitamente você sabia que aquilo tinha que ser feito, ou que você tinha um prazo. Já quando eu perguntar, hey, have you ever? Ever é no sentido de alguma vez na sua vida? Não estou delimitando o prazo, não tem um contexto de prazo determinado. Have you ever? Você já no sentido de alguma vez na sua vida? Imagine a seguinte situação. 2 amigas, não é? As mulheres ali são muito amigas. Uma delas é apaixonada por aquele seu camarada, por aquele seu brother. E aí, ela descobre que esse cara, ele surfa, desse lado melhor, né? Ele pratica o surf em praias desertas. E ela, só que o cara é tímido, ela também, não tem coragem de chegar nele. Bom, ela fica sabendo que ele vai viajar para uma praia deserta este final de semana. Ela vira para a amiga dela e diz, oi amiga, deste final de semana não passa. Delimitou o tempo. Ou ele me xuxa, ou ele me xuxa. Xuxar, galera, é aquele verbo, né? Dar um beijinho mais apertadinho, tchururu. E aí, ela arruma sua malinha e viaja para essa praia deserta, onde esse cara vai estar. Bom, a outra amiga, muito preocupada, ficou aqui pensando, putz, será que deu certo? Será que minha amiga chegou? Será que ela não foi parar numa praia ao lado, ali a praia dos canibais, que vão comê-la viva? Bom, ela resolve ligar então para essa sua amiga. Pim, 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 pom. Quando a amiga atende, alô? A amiga está correndo na praia. Alô? Por isso que ela está cansada. Ela atende ao telefone e a amiga pergunta, e aí? Has he ever or has he already kissed you? Melhor, has he already or has he ever kissed you? Galera, ela não delimitou o prazo lá atrás? Neste final de semana não passa. Ou vai me dar uma chuchadinha ou vai. Então, se ela delimitou o prazo,
Has he already? Bom, aí eles voltaram namorandinhos lá das praias, da praia da tartaruga de bolinhas cor-de-rosa, né? Eles voltaram lá namorandinhos, pá. Quando você volta, né, começa a namorar, tudo muda, né? Os lugares que você frequenta, enfim. Então eles foram para um barzinho ali. As meninas misteriosamente levantam e vão em bando ao banheiro. Vamos, amiga! E elas migram para o banheiro. Ficaram só os rapazes ali à mesa. E aí um perguntou para o outro: Hey, have you... Não delimitou o braço. Então ele perguntou: Hey, have you ever found out... Sujo que isso besteira, né? Have you ever found out about her ex-boyfriend? Por que ele usou ever agora? Have you ever found out? Porque não tinha prazo, galera. Alguma vez dentro desse relacionamento você já se ligou, você já descobriu sobre o ex-namorado dela? Então, quando eu não souber, né, não tiver essa noção de delimitar ou de tempo, e quiser perguntar do tipo, alguma vez na sua vida, eu uso have you ever. Já, se eu quiser perguntar algo que você sabia que tinha que ser feito, ou que tinha um prazo para aquilo, have you already. E aí, agora não podia faltar, né? Vamos acabar a aula com um clássico aí do Have you ever seen the rain?